Então, hoje o povo não quer ouvir a verdade que confronta, a verdade que traz liberdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, o povo não queria isso. Então, o Senhor disse para os apóstolos: olha, não está bom para vocês? Podem ir. Às vezes, querido, nós achamos que nós somos melhor que o Cristo, viu, pastor? Porque às vezes nós estamos aqui tocando a igreja, o irmão vem aqui na igreja, você faz tudo que você pode pelo irmão. Aí o irmão melhora, vai embora. Aí você vai atrás do irmão, você implora pelo irmão, você madruga orando pelo irmão, você jejua pelo irmão, o irmão não quer saber de nada. E você continua atrás desse irmão, o irmão não quer saber de nada. E você se sacrifica por esse irmão não quer saber de nada. Jesus está aqui mostrando, amado, que a gente deve ensinar o caminho. Cabe a ele escolher o que ele vai fazer. Se ele quer seguir ou não, o problema é dele. Ele ouviu a verdade. Ele sabe o que ele tem que fazer. Então, às vezes, nós queremos amar mais o homem do que Deus, porque Jesus nos amou. Ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue, para que todo aquele que cresce nele fosse salvo. Mas Jesus não ficou lá implorando. Jesus nunca implorou. Se você quer ser curado, você que vá até ele. O Senhor nunca foi atrás de ninguém para curar ninguém. Quem quiser ser curado, que vá até ele. Né? O cego teve que gritar: Jesus, filho de Davi. Não é? A mulher que sangrava há 12 anos, ela teve que correr, romper a multidão, ir até lá e tocar a veste dele, se ela quisesse ser curada. Entende? Zaqueu teve que subir numa árvore. Jesus nunca bateu na porta de ninguém: vem aqui trazer tua cura. Quem quer tua cura vai atrás dele. Entende? E as pessoas estão achando que Jesus é bonzinho. Não, Jesus morreu por mim, ele me ama. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu posso continuar pecando. Eu posso fazer tudo que eu tenho vontade, porque Jesus é bonzinho. Jesus, ele é bonzinho. Jesus, ele é amor. Mas tem uma coisa em Deus que é maravilhosa. Deus, o amor dele e a severidade dele é uma balança de nível igual. O amor dele não pesa mais e nem menos, nem menos nem mais. A severidade de Deus não pesa menos e nem mais. Eles ficam igual. Se tu mereces justiça, vai ter justiça. Se tu mereces severidade, tu vai ter severidade. É isso. Entende? O homem de hoje, se o filho dele beber e sair com um carro a não sei quantos quilômetros por hora e matar, ele vai vender tudo que tem, vai lá pagar um advogado para tirar o filho dele da cadeia. Mas Jesus não. Deus não. Deus vai te deixar na cadeia porque tu tem que pagar, tu tem que colher o que tu fez. Entende? Ele pode até ficar do teu lado, sabe? Te dar apoio, né? Te dar saúde mental para passar por aquilo, entendeu? Te dar direção, não é? Mas ele vai te deixar colher. Plantou, colhe. Se nós plantamos, nós vamos colher. E temos que colher glorificando, dando aleluia, graças. É assim que o Senhor é. Então, amado, não tem como eu não servir a Deus de qualquer forma. Não tem como eu achar que eu posso ir e vir à igreja e sair daqui e fazer de qualquer forma. Porque o Senhor, Ele te deu um livre-arbítrio para tu escolher o que tu vai fazer. Entende? O Senhor diz que se o teu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor tu entrar no céu com o olho só do que tu ir para o inferno e ficar lá a eternidade.
com os dois olhos. Entende? Então nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. E ela é verdadeira. Lá em Salmos 33:4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então não tem como você desviar um pouquinho só. Ou você vai no caminho reto, ou você vai no caminho torto. Para Deus não existe meio termo. Ou você está em cima do muro, ou você está fora do muro. Amém, igreja? No Salmo 119, 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Olha só. Desde o princípio, a palavra de Deus não mudou. Mas lá em Abacuque 1:4 fala: a lei se afrouxou. O homem, ele afrouxou a lei de Deus. Ele mudou da forma que agrada, que adequa a carne dele, ao querer dele, para fazer aquilo que é melhor a ele. Mas, amados, a palavra de Deus, ela não mudou. Quem mudou foi o homem. Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela continua igual desde o princípio. A palavra de Deus, ela é pura. Lá em Salmos 12:6 diz: a palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cantinho de barro, depurado 7 vezes. Cantinho de barro é recipiente feito de argila especial, projetada, suporta temperaturas extremas, sem derreter. Esse processo de fundição no cantinho separa o metal precioso com o ouro, sabe? Então, querido, nós, seres humanos, o que Deus faz conosco através da palavra dele? A palavra do Senhor é como nós somos o barro, e a palavra do Senhor nos aquece 7 vezes mais. E Deus nos moe para separar de nós, a extrair de nós a essência pecaminosa. Entende? Então às vezes a gente sofre, né? É moído, e está lá no pecado, está lá repetindo os mesmos erros. Gente, para não chegar aqui eu repeti tantas vezes o mesmo erro, porque Satanás, ele vai sempre usar a mesma fraqueza tua, ele sabe qual é. Eu caía sempre no mesmo pecado, sempre. Então, para mim ser transformado, eu fui aquecida, fui quebrada 7 vezes através da palavra de Deus, amados, para que eu pudesse se extrair de mim a minha natureza caída, o egoísmo, a rebeldia contra as vontades de Deus. Amém, igreja? Para quê? Para que eu fosse purificado. Então é isso que a palavra de Deus faz em nós. Ela entra para nos purificar. Em Salmo 19:9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Límpido é claro e puro. Temor, não medo. Gente, temor não é ter medo de Deus, é entender a soberania de Deus. Nós precisamos, nós dependemos. Então eu tenho temor, eu respeito a Deus. Eu não preciso ter medo. Queridos, se eu quiser ou não quiser respeitar a Deus, Ele não vai fazer nada comigo. Quem vai fazer mal na minha vida é o inimigo deste mundo. Porque se eu não sirvo a Deus, eu sou à mercê, eu fico à mercê do inimigo. E aí o inimigo vai entrar em mim. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele não vai agir na minha vida se houver trevas. Como eu preguei esses dias na igreja, nós temos um trono dentro de nós,
que foi criado para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus não está habitando, o inimigo vai habitar. Porque não existe religião neutra. Ou você é habitado pelo Espírito Santo, ou você é habitado pelas trevas. Então, Deus não te proíbe, mas o inimigo entra na tua vida. E ele faz o que quer dela. Amém, igreja? Estou sendo claro, pessoas. Quer dizer, Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para o que nele confia. Deus nos guarda de qualquer mal. Gente, quando nós estamos embaixo da proteção de Deus, o inimigo até tenta, mas o mal não nos alcança, porque o Senhor está sempre nos protegendo. O inimigo até tenta, mas ele não consegue. Tá? Ela é reta e absolutamente confiável. Então eu posso confiar na Bíblia. Tudo que está escrito aqui eu posso confiar. Em Salmos 119, 138 diz: os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Amado, o nosso testemunho de vida é muito importante para as pessoas. Muito importante. Porque, querido, o que eu faço fora da igreja vai interferir na vida daqueles que me veem. Entende? Então, se eu sou uma pessoa que me comporto como uma cristã, eu vou fortalecer a fé de quem me vê. Amém? Eu glorifico a obra de Deus, a obra divina do Senhor. Eu inspiro outras pessoas a vir buscar a Deus. Amém? Então, meu testemunho de vida é muito importante lá fora. Amém? O Salmo 119, 89 diz: para sempre o Senhor está firmado, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus é eterna, é imutável, transcendendo o tempo, as falhas humanas e a instabilidade do mundo. Queridos, a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda, ela transcende os tempos. Nós mudamos, nós estamos vivendo a nova era. Uma era que está sendo transformada para receber o anticristo. Então, é difícil falar sobre isso. Então a gente vê tudo sendo transformado de uma forma que as pessoas não vejam mais pecado como pecado, mas como normalidade, identidade, né? Identidade de gênero. As pessoas estão criando situações para que não haja mais casamento, para que eu possa me trocar de relacionamento quando eu quiser, a hora que eu quiser, porque você tem direito de escolher com quem você quer ficar. Então o negócio está bem bagunçado. Isso tudo é obra maligna. Para quê? Para que o anticristo seja recebido do meio do povo. Amém? Então, a palavra de Deus é divinamente inspirada. Em 2 Timóteo 3 diz, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Quando você vai falar da Bíblia para o povo do mundo, eles falam assim: mas foi o homem que escreveu a Bíblia. Não é assim que eles falam? Jesus, foi o homem, mas foi o homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi o homem sozinho que escreveu. Então aqueles que já têm a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo de Deus, sabem do que eu estou falando. Gente, é muito bom. Às vezes você está assim, sentado do nada, e o Espírito Santo te põe um negócio no coração e você fala: meu Deus, é maravilhoso.
Então eu sei que o que está aqui foi escrito pela mão de um homem, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nunca se adaptará à vontade do homem, queridos. Ela nunca se adaptará. A palavra de Deus, ela nunca aceitará traição, ela nunca aceitará prostituição, homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, amaziados, mentiras, vícios, homicídio, defamação. Para Deus essas coisas sempre serão pecado. Pode passar o tempo que for, sempre será pecado. E Jesus, como fala aqui com os apóstolos, que era aí também, ele deixa bem claro que ele não vai aceitar a vontade do homem, ele vai impor a vontade de Deus. Não é a nossa, é a vontade de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Em Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos, a palavra de Deus, ela cura as feridas da alma. Quanta gente doente, né? Quanta gente ferida nesse mundo. Porque o inimigo, ele vai fazendo a gente sofrer de uma forma que ele vai abatendo a alma vai ficando caída, né? E às vezes a gente acha que os remédios psiquiátricos vão nos curar. Não vai. Não vai nos curar. Quem vai curar é a palavra de Deus. Fortalece, então a palavra de Deus fortalece a alma batida e traz esperança. A palavra de Deus é mais valiosa do que qualquer soma em ouro ou prata. Em Salmo 119:72 diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Aquele que tem intimidade com Deus recebe do próprio Deus a revelação do céu. Oh, glória! Gente, quando a gente busca Deus, olha só, você não precisa ir atrás de revelador, de pessoas que revelam. O próprio Deus se revela em ti. O próprio Deus fala conosco. Nossa, isso é Jesus, é divino. Eu estou arrepiado, irmão. Então, é isso que é fantástico. O próprio Deus se revela a nós. Então, a gente tem que buscar ter intimidade com Deus. Amém? Então, nada apaga esse prazer nas nossas vidas. Doce é ao paladar a palavra de Deus. Em Salmo 119:10 diz: são mais desejados do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Bem, a lei procede da boca de Deus e busca pela obediência, vontade divina, deve ser nossa maior motivação diária. Queridos, olha só, nós devemos buscar a obediência em Deus. Por quê? O que quer dizer essa palavra aqui? Quando nós buscamos a obediência em Deus, o fardo fica leve. Quando eu busco obedecer a Deus, o meu fardo fica leve. E aí tem paz e esperança. A gente encontra paz e esperança. E no Provérbios 27:7 diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Olha só. Então, queridos, quando a gente está farto, né? Quando a alma está saciada, quando ela está saciada com as coisas do mundo, até o mel é amargo para ela. Mas quando nós entendemos, amado, que a nossa alma precisa de cura, que a nossa alma precisa buscar em Deus a cura, até o amargo fica doce. Entende? Porque
que às vezes a gente está tão cheio das coisas do mundo que a palavra de Deus se torna, sabe, amarga. Nossa, não. A alma tem que estar ferida. Porque aí até o amargo vai se tornar doce. Até quando a palavra pesar em nossa vida, até quando nós for exortado, até quando a palavra for dura, como Jesus foi duro aqui no monte com o povo, ainda assim a gente vai ter prazer em ouvir. Amém? Então, quem está farto pisa o favo do mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. A nossa fartura ou escassez altera a nossa percepção e a capacidade de valorizar as coisas. Olha, quando a gente tem demais, a gente não valoriza o que tem. A gente precisa ser escasso, ter escassez. Isso é em tudo. Às vezes eu tenho um esposo maravilhoso, né? Mas eu não valorizo o que eu tenho. Aí eu começo a valorizar o esposo da vizinha. Não é assim? Às vezes eu tenho fartura em minha casa, mas eu desperdiço. Não dou valor, não agradeço. Mas aí o dia que eu não tenho, aí eu vou aprender a valorizar o que eu tinha. Amém? Então, queridos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, é Deus falando conosco. Nós precisamos entender isso. Tem lugares, queridos, que as pessoas não têm mais acesso à Bíblia. Sabe? Tem lugares que, outro dia eu ouvi um pastor falando, que tem um lugar na África que eles cultuam, e para cultuar eles têm que ficar escondidos. E no culto, cada um decora um capítulo da Bíblia. E aí, quando o pastor quer um versículo do determinado capítulo, fala, fulano, quem está no capítulo tal? Aí a pessoa recita. Nós aqui, graças a Deus, ainda não chegou isso. Mas vai chegar. Então nós precisamos dar valor ao que nós temos hoje. A Bíblia. E essa Bíblia, gente, ela traz tanta coisa pra gente. Ela traz cura, traz sabedoria, traz santidade, fé, esperança, sabe, ilumina, faz nós obedecer. A gente só vai obedecer a Deus se nós conhecermos o Evangelho, se nós conhecermos Jesus de perto. Então que a gente possa valorizar a palavra do Senhor. Amém, igreja? É isso que eu tenho para hoje. Glória a Deus. A paz, agradeço ao pastor Pablo pela oportunidade. Amém?